Podeis assentar, irmãos amados, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, noite de Santa Ceia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia não é nada mais, nada menos do que a memória da morte sacrificial de Jesus no Calvário. Amém. Glória a Deus, é memória. Os irmãos sabem que os grandes eventos, eles têm um memorial, não é? É natural que os grandes eventos, os grandes vultos, eles têm um memorial. Se você chegar aqui na Praça dos Martírios, na realidade aquela praça é Praça Floriano Peixoto, e ali tem um memorial do Marechal Floriano, que é uma estátua de bronze. Se você chegar na Praça Deodoro, você vai encontrar um memorial também, que é uma estátua equestre, ele montado a cavalo, com cap na mão. Aquilo ali é a memória da proclamação de quê, meus amados irmãos? Da República. Se você chegar lá em São Paulo, no Ipiranga, tem lá uma grande praça, um grande parque, e tem lá o memorial da Independência. É um grupo de estátuas muito bem feitas, muito bem elaboradas, representando a hora que Dom Pedro fez a independência do Brasil de Portugal. Então ali é aquele memorial. O memorial é uma coisa que traz a memória, a lembrança. Glória a Deus. E Jesus também, ele deixou um memorial da sua morte, ele deixou um memorial do seu sacrifício. Mas as coisas de Deus são interessantes, são diferentes, não é? Memorial geralmente é de bronze, memorial geralmente são estátuas, memorial geralmente são coisas vultuosas. E Jesus deixou o seu memorial também, mas de uma coisa muito simples, muito aparentemente insignificante, barato, não é verdade, irmãos? Quanto é para fazer um monumento daquele do Ipiranga lá em São Paulo? Hoje é uma fortuna, não é? E Jesus sabia que nem todos os seus servos seriam ricos, e ele criou um memorial muito barato, muito simples, coisa que tem em toda casa, né? Principalmente lá no Oriente, que toda casa tem que ter obrigatoriamente pão, e obrigatoriamente o que, meus amados irmãos? Vinho, né? Aqui no Brasil não usamos vinho, usamos o café, mas lá no tempo de Jesus era pão e vinho, que era a comida básica. Então Jesus deixa o memorial da sua morte, da sua paixão, do seu sacrifício, de pão e vinho, uma coisa tão simples, mas que tem para nós um grande significado. Depois de consagrado, depois de apresentado a Deus, ou apresentados os elementos, eles não são mais simples pão, eles não são mais simples vinho, mas a memória do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós glorificamos a Deus, nós exaltamos ao Senhor por esse memorial que Ele deixou, que desde os países mais ricos até os países mais pobres, eles podem celebrar esse memorial. Foi a sabedoria de Deus. O nosso Deus é sábio, e Ele deixou uma coisa que todo mundo pode fazer. Ninguém pode dizer que não pode celebrar uma ceia porque é cara ou porque falta o material. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, hoje nós vamos trazer, com a ajuda de Deus, uma palavra muito simples. Glória a Deus. Eu estava num determinado lugar, num culto, e alguém estava pregando uma mensagem muito simples. E alguém lá atrás, eu vi quando alguém falou assim, essa mensagem, alguém que estava sentado atrás de mim, disse, essa mensagem é mensagem de círculo de oração. Glória a Deus. Aleluia, não é? E eu achei graça, né? A pessoa disse lá para trás que aquela mensagem era mensagem de círculo de oração.
E eu vou trazer hoje uma diferente, eu vou trazer uma mensagem para novo crente, glória a Deus, aleluia, que são os princípios da fé, o básico da fé, para você entender a sua salvação, glória a Deus. Meus amados irmãos, esta mensagem, talvez você que já é crente amadurecido, talvez que você já é crente, é um cristão já de muita doutrina, talvez para você essa palavra não tenha tanto significado, mas para o novo crente, e para mim, que me considero um novo crente ainda, ela sempre é de grande valia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a carta de São Paulo aos Colossenses, ela traz, aliás, como toda a Bíblia, traz revelações preciosíssimas. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá na cidade de Colossos, estava havendo um problema, porque, se você ler o contexto da carta, você vai observar que os colossenses estavam com doutrinas estranhas, os gnósticos, eles tinham invadido a igreja. Os irmãos sabem que o evangelho é assim mesmo, Sempre vem alguém, você planta o trigo, mas sempre vem alguém atrás querendo plantar o quê, meus amados irmãos? O joio, as seitas, as heresias. E naquele tempo havia uma heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo está ressuscitando hoje. E existiam várias seitas gnósticas, diferentes umas das outras. E tinham as seitas gnósticas que diziam que era para cultuar os anjos. Umas seitas gnósticas que diziam que entre Deus e a humanidade tem vários aeões, e eles diziam que os cristãos precisavam da intercessão dos anjos. Eles diziam que os crentes deveriam prestar culto aos anjos para poder alcançar o favor de Deus. Outros gnósticos diziam que tinha que guardar as festas judaicas. Outros gnósticos que pendiam mais para o judaísmo, diziam que tinha que guardar sábado, tinha que guardar lua nova, tinha que guardar festa dos judeus, aquela festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste. Então, se você ler Colossenses, você vai ver que essas heresias estavam infiltradas na igreja. E foi preciso o apóstolo São Paulo escrever uma carta para eles, falando de que nada disso é necessário para a igreja, basta o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós pregamos que Jesus Cristo é o único e suficiente, o que, meus amados irmãos? Salvador, único porque só tem Ele, e suficiente porque Ele basta. Ele não precisa de festa de Páscoa, Ele não precisa mais de festa de tabernáculo, Ele não precisa mais que bote a estrela de Davi na igreja, Ele não precisa mais das coisas judaicas, dos dias de sábado, de lua nova, Ele não precisa de anjo, Ele não precisa de intercessão de santo. Cristo é suficiente para a igreja. Quem crê que Cristo é suficiente, dê um glória para Ele nesta noite. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele vai escrever aos Colossenses e ele explica que a situação, eles precisavam se voltar exclusivamente para quem? É isso que Paulo quer dizer para eles, que eles deviam se voltar exclusivamente para quem, meus irmãos? Para Cristo, para Jesus. E ele fala que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente. No capítulo de número 2, versículo 14, eu gostaria que o pastor lesse, glória a Deus, a primeira parte, até onde eu mandar parar, até a palavra ordenando, até ler o versículo todo, glória a Deus, é melhor, aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós,
cravando-a na cruz. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo diz para os crentes de Colossos, e Deus mandou escrever para nós também. Ele diz para os crentes de Colossos que lá na cruz do Calvário, Jesus fez um trabalho que não precisa de mais auxílio de ninguém. Jesus fez um trabalho suficiente. E a primeira coisa que ele diz é que lá na cruz, Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Meus amados irmãos, o pecado espiritualmente, não é materialmente, mas espiritualmente, o pecado é uma dívida. Você vê que no Pai Nosso, Jesus disse assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem, meus irmãos? Aos nossos devedores. Nos Pai Nosso moderno diz assim: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas no grego está errado. No Novo Testamento original não é ofensa, é dívida mesmo. É como o Pai Nosso antigo, é dívida. Perdoa nossas dívidas, é isso que está no Pai Nosso. Esse Pai Nosso moderno foi o Concílio Vaticano II que fez algumas reformas e que prejudicam a eles e terminam prejudicando também a nós. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o pecado é uma dívida, porque cada vez que você quebra as ordenanças, observe, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas, o que, irmãos? Ordenanças. Quando nós quebramos as ordenanças, os mandamentos de Deus, quando nós quebramos os mandamentos, é como se nós tivéssemos assinado o que, meus irmãos? Uma dívida. Aleluia, glória a Deus. Irmão, imagine a gente, olha para cá que tragédia, com um pecador com 70 anos, com 80 anos de dívida, glória a Deus. Todo dia contrai o quê? Cada dia o pecador contrai o quê, meus amados irmãos? Dívida. Uma dívida. Imagine se fosse enfiado no prego. Quem se lembra do tempo que tinha um prego na bodega? Quem alcançou aquele prego e enfiava o débito, né? Enfiava a nota do débito. Glória, irmão, eu não sei, eu acho que eu tinha um prego com uns 3 quilômetros de altura. Glória a Deus, só para enfiar ali as minhas dívidas. Aleluia. E a Bíblia fala que nós temos um débito, e débitos contra nós, porque nós quebramos o que, meus irmãos? As ordenanças de Deus. Meu irmão, quem é de nós que não quebrou? Qual foi o ser humano que não quebrou as ordenanças de Deus? Por isso que a Bíblia diz que todos o que, meus amados irmãos? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós, irmãos, contraímos dívida. Por isso que a Bíblia diz, a cédula aí é como se fosse uma nota promissória. É interessante que a palavra cédula no grego do Novo Testamento é queirografon, de onde vem os advogados que estão aqui, me ajudem. Quem estudou direito sabe que tem as dívidas quirografadas. Os que estudaram direito sabem disso aqui. Está aqui o doutor Múcio, que se eu errar, é um perigo pregar para esse povo hoje em dia, porque eles são sabidos, glória a Deus. E se o pastor farrapar em alguma coisa, aparece um meme na internet depois. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quirografados são aqueles débitos que estão registrados, que estão assinados. Glória a Deus. De onde vem a palavra cédula, que no grego é queirografon, que de onde vem a palavra dívida no direito, dívida quirografada. Todos nós, irmãos, nós tínhamos dívidas quirografadas. Glória a Deus, dívidas terríveis que nós não tínhamos, e o pior, e nós éramos devedores insolventes. O que é um devedor insolvente? É um devedor que deve, reconhece que deve, mas não tem com que pagar. É o devedor insolvente. Eu era um devedor insolvente, você também era um devedor que não tinha com que pagar.
nós pudéssemos fazer o que nós quiséssemos, não poderíamos pagar esse escrito de dívida, essa cédula. Louvado seja Deus. Aí o que foi que Jesus fez na cruz? É isso que Paulo está dizendo. A primeira coisa que Jesus fez na cruz foi riscar a cédula. Aleluia. Observe o que o pastor leu. Havendo riscado a cédula. A primeira coisa que se fazia no passado, quando uma dívida era paga, era que aquele que recebeu o pagamento, ele riscava a cédula. Uma cédula, uma dívida riscada, era sinal que a dívida foi o quê? Uma dívida riscada era sinal que a dívida foi o quê, irmão? Foi paga. Oh, irmãos, que maravilha. Quando você olhar para a cruz, aleluia, você diga: glória a Deus, que a minha dívida foi riscada. A cédula que me era contrária foi riscada na cruz do Calvário. Quem pode dar glória para Deus, irmãos? Aleluia. Por isso que ninguém pode tomar ceia de qualquer jeito. Por isso que ninguém pode tomar ceia sem emoção. Ninguém pode tomar ceia rindo. Ninguém pode tomar ceia com brincadeira. Ninguém pode tomar ceia sem sentir essa graça. Quando você pegar esse pão, quando você pegar esse cálice que representa o corpo e o sangue de Jesus, você dê glória a Deus e diga: Jesus, lá na cruz tu riscaste a minha dívida. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, a dívida foi riscada. Glória a Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, está escrito que o pecado de Judá, 17:1, irmão, e essa dívida estava bem escrita mesmo. Olha aí na tela, o pecado de Judá, como era que estava escrito o pecado de Judá e o nosso? Ali não era só o de Judá, era o deles e o meu e o seu. Por favor, veja aí. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Mas, irmão, um pecado escrito com ponteiro de ferro e com ponta de quê, irmão? Irmão, quem é que pode apagar um negócio desse? Quem é que pode? Quem não tem no mundo quem possa. Isso fala da gravidade do nosso pecado. O nosso pecado era grave. Ele estava escrito com ponteira de ferro e com ponta de diamante na tábua do nosso, que, irmão? Na tábua do nosso coração. E nós íamos comparecer diante de Deus no dia do juízo. Nós íamos comparecer lá com essa dívida. Nós íamos comparecer lá com essa dívida miserável. Mas Cristo foi tão bom que desceu do céu à terra para vir na cruz do Calvário do seu corpo riscar essa dívida. Aleluia. Primeira coisa, a dívida foi riscada. Mas leia de novo o versículo, pastor, por gentileza, do versículo lá de Colossenses 2:14. Leia, por gentileza, o que foi que aconteceu. 3 coisas aconteceram ali e mais outras depois. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Primeiro ele riscou a dívida. Pastor, em qual cédula? No seu corpo. A Bíblia diz que Cristo fez-se pecado por nós. Lá na cruz, os nossos pecados foram transferidos para Ele. O corpo de Jesus, o corpo santo de Jesus, o corpo imaculado de Jesus, todas as nossas dívidas foram para Ele. Aleluia. Ele virou a grande cédula. Ele virou o grande escrito de dívida, a grande duplicata.
todas as nossas duplicatas foram jogadas nele, e ele foi riscado. Você vê que Jesus foi riscado. Com o que Jesus foi riscado? Ele foi riscado com a coroa de espinho, ele foi riscado com as chibatadas. Você sabe quantas chibatadas a pessoa levava? Era 40 chibatadas menos uma, que era quanto a lei de Moisés dizia, que eram 40 chibatadas menos uma. No caso era 39 chibatadas. O corpo de Jesus foi riscado, foi na crucificação, ou melhor, no flagelo, lá desde a quinta-feira que ele foi flagelado, que ele foi riscado ali. Mas o pior, irmão, é que o chicote do soldado romano não só tinha uma tira, eram 5 tiras de couro. Cada chicotada não era uma chicotada. Eram quantas, meus amados irmãos? 5. E na ponta de cada tira de couro tinha um pedaço de osso de carneiro, ou chumbo, ou limalha de ferro. Então, irmão, quando o chicote passava, eram 5 rasgões, eram 5 tiras. Glória a Deus. O corpo de Jesus, irmão, foi todo riscado. A pele voava, pedaços de carne voavam. Segundo os historiadores, ficava muitas vezes buracos nas laterais que apareciam as vísceras, irmãos. Aleluia. A pessoa ficava num estado trágico. Voava pedaço de carne, voava pele, voava nervos. Louvado seja Deus. E o meu Jesus e o seu Jesus foi todo riscado por minha culpa e por sua culpa. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus riscou. Mas a Bíblia diz que depois que ele riscou, diz aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, porque nós quebrávamos as ordenanças de Deus, a qual de alguma maneira nos era contrária, a qual tirou-a do meio de nós. Tirou-a. Ele não somente riscou a dívida, mas ele tirou do meio de nós. Aleluia, irmão. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, primeiro, o apóstolo São Paulo disse: nenhuma condenação há para quem, meus amados irmãos? Por que não há condenação? Porque Jesus, além de riscar, ele tirou. Na Bíblia atualizada diz removeu. Glória a Deus. E eu fui procurar os que entendem de grego, porque não é o meu caso, eu não entendo, mas eu ando com eles e eu pergunto para eles, e eles me disseram que a palavra remover, tirar, é exaleifeim, que significa apagar, anular, queimar, inutilizar. Diz que o escrito de dívida, aleluia, ele podia ser riscado e poderia também ser o que, meus amados irmãos? Queimado, tirado. Glória a Deus nas alturas dos céus. Mas, meus amados irmãos, então nessa noite você deve tomar-se alegre, irmão. Por que é que essa cerimônia não é triste? Por que essa cerimônia não é lúgubre? É porque é motivo de alegria, é noite de ação de graças, é noite de dar glória a Deus por essa grande obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele riscou e ele fez o que mais, irmãos? Tirou. Na Bíblia atualizada diz removeu. Mas, irmão, ainda tem uma outra coisa gloriosa. Aleluia. Alguns devedores faziam, no mundo grego romano, alguns devedores faziam uma exigência. Olha, eu não quero que você rasgue a minha cédula de dívida. Eu quero que você crave-a numa tábua ou num poste, para que todo mundo saiba que a minha dívida foi paga, porque a fama do mal pagador se espalhava. Então tinha mal pagador que quando pagava a dívida, ele pedia para que a dívida ficasse no lugar público, pendurada, dizendo que ele agora não devia mais. A dívida dele foi riscada, foi removida. E o apóstolo São Paulo, quando ele falou isso, os seus leitores entendiam, porque eles sabiam desse costume. Hoje a gente não tem mais esse costume. Hoje, se você pegar a dívida de alguém e apresentar, quem vai preso não é o devedor, quem vai preso
É você, glória a Deus. Chegou o tempo do ladrão ser solto e o dono do roubo ser preso. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, naquele tempo, quando uma dívida era paga, então muitos devedores diziam: eu quero que pendure essa dívida riscada publicamente, para que todos saibam que eu não devo mais, a minha dívida foi paga. Aí Paulo disse que Jesus Cristo, havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia, aleluia, irmãos amados. A tua dívida foi riscada, a tua dívida foi removida e a tua dívida está pregada na cruz do Calvário. Quem acredita nestas verdades do Evangelho, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Dívida riscada, dívida removida e dívida cravada, onde, meus amados irmãos? Na cruz. Por isso que o hino 15 da harpa diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Quando você for cear hoje, você com o pão na mão, com o cálice, você pela fé olhe para o Calvário, pela fé você olhe para a cruz, pela fé você veja Jesus crucificado e diga: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, porque o meu pecado foi riscado, o meu pecado foi removido e o meu pecado foi cravado na cruz do Calvário. Aleluia. 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 Meus amados irmãos, e por que esse pecado foi cravado na cruz? Meus amados irmãos, porque ninguém podia mais cobrar. Depois que o pecado era riscado, o pecado era removido, a dívida, melhor dizendo, a dívida era riscada, a dívida era removida e a dívida era pregada na cruz. Ninguém podia mais acusar. Se alguém chegasse para o ex-devedor e dissesse: você deve, você fez isso, você fez aquilo outro, o ex-devedor, ele não ia se defender, ele não ia dizer nada, ele só ia dizer: olhe lá no poste, olhe lá na tábua. E você, quando Satanás vier lhe acusar, quando Satanás vier lhe lembrar os pecados que você cometeu, quando Satanás vier lhe lembrar as coisas horrendas que você fez, você aponte para a cruz do Calvário e diga: Satanás, você já está derrotado, porque a minha dívida já foi pendurada na cruz do Calvário. Quem dá glória a Deus por esta verdade? Oh, irmãos, que coisa gloriosa! Como é bom ser crente neste Cristo maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmão, a tua alma não sente alegria? Galeria, a tua alma não sente alegria? Coral, banda, nave, senhoras, cobreiros, irmão, vamos voltar a nos alegrar com as coisas simples que Jesus fez por nós. Riscou, removeu e cravou na cruz. Aleluia, aleluia. Dizem que quando Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia para o alemão, e o diabo entrou na sala que ele estava traduzindo a Bíblia, e apresentou-se visivelmente a ele, e trouxe um pergaminho bem grande, escrito, e o diabo disse a Lutero: olha aqui, você metido a crente, metido a santo, olha aqui. E Lutero disse: o que é isso, demônio? Ele disse: os teus pecados. É escrito de um lado e do outro. Aí Martinho Lutero disse: eu posso me aproximar para ler? Disse: pode. Martinho Lutero esticou o pescoço e olhou, e realmente eram todos os seus pecados. Era realmente, o diabo é mentiroso, mas nessa hora, quando é para falar dos nossos pecados, ele diz a verdade. Glória a Deus. O bicho é miserável, glória a Deus. E Martinho Lutero disse: é verdade, eu reconheço, são meus pecados. Aí o diabo deu uma gargalhada. Martinho Lutero pegou a tinta vermelha,
meteu no tinteiro, pegou a pena, meteu no tinteiro vermelho e escreveu em cima do pergaminho: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, alegre-se nesta noite, porque a tua dívida foi riscada, a tua dívida foi removida e a tua dívida, ela foi pregada no alto da cruz. Oh, aleluia, aleluia, levanta a mão, adora. É hora de glorificar, é hora de dar glória, é hora de reconhecer, é hora de dizer Eucaristos, que quer dizer eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, eu te dou graças. Glória a Deus, eu te dou graças, Jesus, porque a minha dívida foi riscada, a minha dívida foi removida e a minha dívida foi cravada na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, e eu quero dar uma boa notícia para vocês. Foram pecados passados. Porque a pessoa diz: pastor, mas eu sei que eu aceitei Jesus, mas pastor, depois de eu crente, eu fracassei. Depois de eu crente, pastor, eu não vigiei. E agora? Eu tenho uma notícia boa para você. Lá na cruz foram cravados pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Aleluia. Porque Deus já conhecia todos os pecados. Aleluia. Pastor, quer dizer que na cruz foram pagos os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros? Foram, sim. Mas pastor, quer dizer que eu posso pecar e continuar pecando? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O cristão não pode ser relaxado. Um cristão que peca, pastor, qual é a diferença do cristão para o não cristão, do crente para o não crente em relação ao pecado? É que o crente é comparado com uma ovelha. O apóstolo Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O cristão é uma ovelha. A ovelha, irmão, ela pode cair na lama. Pode ou não pode uma ovelha cair na lama? Mas uma ovelha, se ela cair na lama, ela vai se espojar, ela vai se deitar e ficar lá bem tranquilona, não. Se uma ovelha, a natureza da ovelha não aceita a lama. A natureza da ovelha não se dá na lama. Glória a Deus. A natureza da ovelha não se conforma com a lama. Ela pode cair da lama, mas imediatamente ela vai se levantar. E a pessoa que não é convertida, por favor, não se ofenda, é a Bíblia. A Bíblia fala através de comparações. Pastor, e a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que não é cristão, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela se acostuma com a lama. Ela gosta da lama. Ela vai para a lama e ela se espoja. São Pedro, não foi eu não, por favor, se você quiser processar, processe o apóstolo São Pedro. Glória a Deus, não me processe. Porque São Pedro disse que a pessoa que é pecador e gosta do pecado é como a porca lavada. Não fui eu, por favor, foi São Pedro. Mova um processo contra ele. Glória a Deus. Ele disse que a pessoa que não nasceu de novo é uma porca lavada que volta para o esponjadouro. Meu irmão, se você der um banho numa porca, o que é que vai acontecer? Você compra uma porquinha, você dá um banho nela de ducha, você passa sabonete Gessi, glória a Deus, na porca. Aleluia. Você passa sabonete Carnaval. Quem alcançou o sabonete Carnaval? Glória a Deus. Então você passa sabonete Eucalol, que era minha bisavó quem usava. Glória a Deus. Aí você esfrega a porquinha, você bota loção Camélia do Brasil na porquinha, e você bota um lacinho na cabeça dela, glória a Deus, e você põe ela no braço. Já tem gente criando porco como cachorro, sabia disso? Aí você bota a porquinha e bota ela no braço e faz neném, dá um cheirinho nela. Mas no momento que você soltá-la perto da lama, o que é que ela vai fazer, meus irmãos?
ela vai para a lama, porque a natureza dela não é de ovelha, a natureza dela é de porco. Glória a Deus, é uma porquinha. Mas o cristão, ele tinha a natureza de porquinha, mas quando ele foi ao Calvário, quando ele viu Cristo crucificado, quando ele viu que Cristo perdoou os seus pecados, ele recebe uma natureza de ovelha. Quem recebeu a natureza de ovelha, dê um glória para Deus nessa noite. A ovelha, ela pode até se sujar de lama, mas ela não se conforma com a lama. E eu quero dizer a você que a Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequei. Mas é uma conjunção adversativa. Primeira carta de São João 2 e 1. Mas é uma conjunção adversativa. Se, uma condicional. Se alguém pecar, quer que diga mais ainda? Hein? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Aquele que pagou a dívida na cruz do Calvário. Olha aí, por favor, leia, pastor. Glória a Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem pode dar glória para Deus? Essa palavra é para os cristãos ou para os não cristãos? Meus filhinhos, é para os cristãos. Eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Ô irmão, o pecado faz tanto mal. O pecado rouba a paz. O pecado rouba a alegria. O Espírito Santo, irmão, se entristece. O apóstolo disse: não entristeçais. Ô irmão, que coisa triste é quando o crente peca. O Espírito Santo fica triste, ele perde a alegria, ele perde a paz, ele perde a segurança, ele fica assombrado. Mas João disse: eu escrevo essas coisas para que não pequei. Mas se por acaso a ovelha cair na lama, se a ovelha se sujar, a Bíblia diz: temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo justo. Por que ele é o nosso advogado? Porque lá na cruz ele carregou os pecados passados, ele carregou os pecados presentes e carregou os pecados futuros. Mas, né? A Bíblia viva. Mas, meus amados irmãos, agora para aí um pouquinho. Pastor, e o que é que eu faço para me livrar de algum pecado que eu cometi depois de cristão? O que é que eu faço, pastor? Meus amados irmãos, está em Provérbios 28 e 13. Eu já vou encerrar a mensagem para os novos crentes. Os mais velhos não precisam levar essa mensagem para casa. Só os novos convertidos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja aí. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é a solução para o crente que peca? Hein, irmãos? Confessar. O que é confessar? É reconhecer que errou. O grande problema é que as pessoas pecam e quando elas pecam ficam botando a culpa nos outros. E diz: não foi. E morre numa cruz dizendo que não foi. Mas a Bíblia diz: quem confessa e deixa. O que é que acontece, igreja? Por quê? Porque alcança a misericórdia. Porque o pecado, a dívida já foi carregada onde? Aquela dívida já foi carregada onde, meus irmãos? Já foi pregada onde, meus amados irmãos? Na cruz do Calvário. Então eu quero dizer para você: quem confessa e deixa, alcança o que, irmãos? Misericórdia. Para encerrar, eu já contei aqui faz muitos anos, mas eu vou contar o que aconteceu numa certa cidade. Numa certa cidade apareceu uma conversa, uma notícia, um comentário, que uma certa senhora, Deus descia e falava com ela. Glória a Deus. Mas muita gente duvidava: Deus não desce. E outros diziam: não, aquela mulher é uma mulher de vida santa e Deus fala com ela. E ficou aquela confusão e a conversa chegou na igreja. E o ministro da igreja
soube, alguém disse: ministro, tem uma mulher aqui na sua jurisdição que está dizendo que Deus fala com ela. Deus fala com o senhor? O ministro disse: não, Deus nunca desceu. Pois aqui tem uma mulher que está vencendo o senhor. Glória a Deus, porque ela diz que de vez em quando Deus desce e fala com ela. O ministro foi lá na casa dela e disse: boa tarde, senhora. Ela disse: boa tarde. Se é verdade que Deus desce para falar com a senhora? Ela disse: é verdade, ministro, Deus desce para falar comigo. Ele disse: olha, a senhora me desculpe, mas eu não creio que Deus desce, porque eu só creio que Deus desce. A senhora, quando ele descer, a senhora pergunta para ele um pecado que eu cometi quando eu tinha 20 anos de idade. Foi um pecado gravíssimo que eu cometi, e eu quero, se a senhora descobrir, se ele revelar para a senhora esse pecado, aí eu creio que Deus desce para falar com a senhora. Se a senhora não revelar, então é mentira da senhora, Deus não desce. Ela está certo, quando Deus vier, eu vou perguntar. Na outra semana o ministro foi lá, e quando chegou lá, disse: senhora, Deus veio? Ela disse: veio. Disse: e a senhora perguntou o meu pecado? Ela disse: perguntei. E ele disse à senhora qual foi o pecado que eu cometi quando eu tinha 20 anos de idade? Ela disse: olha, Deus me disse que não lembra mais, porque ele prometeu que pecado confessado, pecado perdoado, e ele lança no mar do esquecimento. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pecado confessado, pecado perdoado, porque já foi pregado na cruz do Calvário. Quem acredita nesta palavra, fique de pé e dê 3 glória a Deus, um para o Pai, outro. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele verteu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Eu ouvia falar, cante igreja. Mas eu surdo me fiz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Mais um dia senti, olha que coisa linda. Mais um dia senti. Apressado fugi. E abrigo. Bem bonito, cante bem alto. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé.
Agora, quão ditoso então, quão ditoso então, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus para salvar. Levante a mão e diga: foi ali pela fé. Aleluia. Aleluia. Este pão até agora é pão comum. Este vinho até agora é vinho comum. Mas depois de consagrados não serão mais pão comum nem vinho comum. Será a memória sagrada da carne que foi cravada na cruz do Calvário. E o vinho será a memória sagrada do sangue que foi derramado. Se você não é batizado, não receba. Não é discriminação. É que a Bíblia diz que os que creram, os que receberam de bom grado a palavra, foram batizados. E depois de batizados, eles participavam do partir do pão. Não fique triste não poder participar, mas brevemente vai haver batismo e você vai se batizar e vai ter direito a comer do pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em... Senhor Jesus, aqui está o pão e representa para nós na cruz do Calvário, Senhor. Seu corpo foi rasgado, ó Deus, por nossos pecados. E aqui esse pão rasgado representa a cédula que nós devíamos, a dívida que tínhamos. E o Senhor tomou e a cravou na cruz. Oh, glória a Deus. Eu quero te louvar, quero te agradecer, quero te exaltar, Senhor, sabendo perfeitamente que os meus pecados, que os nossos pecados foram cravados na cruz, e agora nós estamos livres dessa dívida. Oh, eu quero te louvar por tudo, no seu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. O coral louvará o nome do Senhor com um hino, enquanto o elemento sagrado do pão será distribuído.
Oh, glória a Deus, igreja! Um pregador chamado Spurgeon, ele fez um sermão. Quando terminou, chegou uma velhinha, pegou no braço dele e disse: pastor, que sermão maravilhoso. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Ela disse: por que o senhor chorou? Eu lhe elogiei. Ele disse: minha filha, eu não quero que você diga que sermão maravilhoso, é que Cristo maravilhoso. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Oramanai ederai, dereitinai, alamassukai amai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fecha teus olhos e vamos ao Calvário. Já estamos no Calvário. Chega bem pertinho da cruz do meio. Levanta tua cabeça pela fé e olha o homem que está pendurado nela. Que Cristo maravilhoso. Você está vendo Jesus pela fé? Aleluia, Jesus, eu te adoro, Jesus. Adore, irmão, adore. Aleluia. Aleluia, adore. Glória a Deus. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Glória, glória, glória. Tem crente que ainda não se alegrou, tem crente que ainda não deu glória a Jesus, mas está em tempo, você está ao pé da cruz. Aleluia. Levanta o pão para o céu, tomai, comei. Aleluia. Rante canto e renei, anamá, glória a Deus. É o corpo de Jesus que foi partido por vós. Pode comer. Ruminas, ai de cantei. Oriquém da ai seite mini reama. Glória a Deus. Orionde ainda, tu ainda ai de manacia. Ida chama rachera que beleza. Menina macho na bacana rachera.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Semelhantemente ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Diga assim: riscou, removeu e pregou na cruz. Diga mais alto: riscou, removeu e pregou na cruz. Agora, para que o inimigo ouça bem longe onde ele estiver: riscou, removeu e cravou na cruz. Aleluia, querido Deus e Pai, nosso louvor, nossa gratidão pelo privilégio de nesta noite cercar a tua mesa. Aqui está, Senhor Jesus, o vinho, símbolo do teu sangue que no Calvário por nós foi derramado, e nesta noite a ti consagramos, ó Deus, em nome de Jesus. Bebei dele todos, irmãos, é o sangue do Senhor que foi derramado por vós. E todos dizem: o Emadal louva a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Mas eu te amo, eu te amo.
A banda, glória a Deus. Fiquemos de pé. Canta, igreja. Glória, glória, aleluia. Ouvi Jesus a me chamar. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Maranata. Maranata. E outra vez, Maranata. Aleluia. Tem alguém nesta noite aqui que não é crente ou que está afastado da igreja? Levante a sua mão e diga: pastor, eu quero me entregar ao Senhor nesta noite. Alguém que está longe do Senhor? Alguém está afastado do Senhor? Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Oremos ao Senhor. Pastor Amaro Antônio estará entregando o trabalho nas mãos de Deus. E amanhã, nos horários de sempre, o Emadal e Comadal. Amém. Glória a Deus. E círculo de oração amanhã, lá na Uemadal, né? Na Comadal? O círculo de oração? É? A reunião da Uemadal vai ser na própria Uemadal. Muito bem. Glória a Deus.
Quantos necessitam das orações? Por este também por nós. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, de quem somos e servimos e em cuja presença nós estamos, para te agradecer, ó Deus, por esta noite, por esta tão grande oportunidade de cercar a tua mesa, Senhor, de ouvir a tua palavra, a mensagem, como usaste o teu servo, meu Senhor da glória, o nosso pastor. Abençoa todos que aqui chegaram, aqueles que não puderam vir, aos que estão enfermos, aos que estão trabalhando, estudando, viajando, conceda graça e fortalece aqueles que não têm a necessidade de como chegar aqui. Conceda a tua graça, abençoando, suprindo toda necessidade. Abençoa, meu Senhor, concede a tua graça, repreende toda enfermidade, fortalece os fracos, levanta os caídos e salva os que não são salvos. E agora, Senhor, prepara a nossa viagem de volta para o nosso lar, abençoando, livrando do mal. Se algo tiver projetado contra nós, os teus servos, seja desfeito em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. E todos dizem: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Dê a paz ao vizinho, que é bom, é razoável e é salutar.